Hoje no JBN você vai ver que um grupo de jovens decidiu se reunir para ajudar quem mais precisa. Vamos conhecer esse exemplo de solidariedade. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2020. Você vai ver quem tem direito ao valor. Você sabe o que é ecoterapia? O método terapêutico usa o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. E o nosso comentário de hoje é com o especialista em agronegócio Antônio Pereira. Ele vai falar pra gente sobre economia em tempo de pandemia. E os destaques do noticiário internacional. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Então mande a sua mensagem para a gente. Tem uma foto bonita ou um vídeo da sua região? Envie para o nosso e-mail jbn@tvpaieterno.com.br que a gente vai exibir aqui. Você também pode mandar as suas sugestões de pauta, tá certo? O que você quer ver aqui no jornal? Você pode mandar para a gente. Esse canal está sempre aberto para você deixar a sua participação. E olha só, a nossa primeira reportagem de hoje fala sobre solidariedade. Assunto excelente para começar bem a semana, né? A gente sabe que este é um ato de amor ao próximo. E em vários cantos do país, os jovens têm se reunido para ajudar quem mais precisa, principalmente agora nesse momento de pandemia de Covid-19. Vamos acompanhar. A juventude vem dando ótimos exemplos por todo o Brasil no meio dessa pandemia. A força e a inteligência dos jovens em prol de ajudar os mais vulneráveis motiva outras pessoas a fazer o bem, colocando em prática uma vontade do atual Santo Padre, o Papa Francisco. Desde o início do seu pontificado, orienta para que a Igreja esteja pronta para ir ao encontro do irmão que necessita de ajuda. Ao sair, atingir as periferias, né? Sejam as periferias geográficas e existenciais. E a gente, em sintonia com o Papa, despertando a juventude nesse protagonismo, a gente vem percebendo a juventude respondendo e abraçando com muito entusiasmo essa perspectiva missionária, essa perspectiva de uma igreja de saída, essa perspectiva de uma igreja profética, de uma igreja solidária, de uma igreja que dialoga. E foi justamente com essa iniciativa que os jovens da paróquia São Sebastião, em Valença, no Rio de Janeiro, promoveram uma carreata bem legal, com o objetivo de melhorar a vida dos mais necessitados. Nós saímos nas ruas vários dias da semana, cada dia num canto da paróquia, com 3 carros. No primeiro carro ia o carro de som com os músicos. No segundo carro ia o padre e os cantores. No terceiro carro, os jovens para coletar o alimento. Nós avisávamos nas redes sociais em quais ruas nós estaríamos passando e íamos cantando e abençoando as pessoas, e elas deixavam na frente das suas casas a mesinha ou a cadeira com os alimentos para os jovens recolherem. E nós, assim, conseguimos uma grande quantidade de alimentos que até hoje estão sustentando essas famílias. A iniciativa ganhou tanto destaque que chegou ao conhecimento da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que quis participar e doou 300 cestas básicas por meio da campanha Ação Solidária. Com a crise sanitária e econômica, muitas famílias foram atingidas. E a gente, nesse tempo de crise, observou que não são só casas pobrezinhas que precisaram ser ajudadas. Pessoas, por exemplo, que eram autônomos e viviam numa casa razoável e agora, na pandemia, precisou de ajuda, porque já não tinha nada dentro de casa, não tinha como trabalhar, né? Então, às vezes a gente olha por fora, é uma casa boa, não precisa de ajuda. Não, na pandemia esse cenário não pode ser levado em consideração, porque tem gente com casa boa
que ficou sem nada dentro de casa porque não podia trabalhar. Então essas pessoas também foram ajudadas por nós. E para ajudar não precisa de muito. Basta ter boas ideias e iniciativa para começar. Vidas estão sendo mudadas do Brasil inteiro, graças a atitudes de jovens que seguiram o caminho e os conselhos que ouviram dentro da igreja. Quando um grupo de longe vê uma notícia de que outro grupo está motivado nisso, ele também para e pensa, poxa, a gente pode fazer alguma coisa aqui. E daí ele abre os olhos para ver o seu entorno. Então, com certeza, é contagiante. Atitudes como a desses jovens de Valença, no Rio de Janeiro, mostram o quanto eles podem colaborar com o propósito do Pai Eterno em nossas vidas. E existem atitudes da igreja que motivam eles a se empenharem em benefício de uma causa. Então, creio que despertar toda essa dinâmica e toda essa riqueza da juventude à luz do pontificado do Papa Francisco é uma grande contribuição que os jovens tendem a deixar, a dar à igreja, que se repensa e se redescobre também como missionária num tempo difícil, marcado pela cultura urbana, marcado pela cultura pós-moderna, onde se acentua muito o isolamento, o individualismo, o subjetivismo, o isolamento, e o Papa vem provocando e a juventude vem gradualmente respondendo esses apelos do Papa e tomando a direção de saída. Melhor ainda quando a população que pode ajudar aceita o chamado. São muitos que precisam de auxílio, mas são muitos também que querem e estão ajudando desde o início da pandemia. Que possamos aprender com essas lições e que cada vez mais tenhamos jovens inspirando outros jovens para o bem da sua cidade. Que trabalho especial, né? Parabéns então a esses jovens pelo trabalho tão bonito e que ajuda tantas pessoas. E olha só, no último sábado, o Monsenhor Jeová Elias foi ordenado bispo da Diocese de Goiás. A nomeação pelo Papa Francisco aconteceu em maio deste ano, depois que o Vaticano acolheu o pedido de renúncia de Dom Eugênio Richen, que ao completar 75 anos de idade, cumpriu as normas estabelecidas no Código de Direito Canônico ao renunciar. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida em Brasília foi o ponto de encontro para celebrar a nomeação episcopal do Monsenhor Jeová Elias Ferreira. Na missa, Dom Jeová Elias foi ordenado novo bispo da Diocese de Goiás, presidida pelo cardeal arcebispo de Salvador, na Bahia, e primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha. A celebração restrita foi transmitida ao vivo pela TV Pai Eterno para todo o Brasil. Em 27 de maio deste ano, Dom Jeová Elias foi denominado bispo pelo Papa Francisco. Natural de Sobral, no Ceará, Dom Jeová é formado em filosofia, bacharel em teologia e foi ordenado em 1991 presbítero na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, da Arquidiocese de Brasília. A escola dos pobres foi moldando a minha vida. A luta pela sobrevivência foi fortalecendo minha história. A mão divina nunca me desamparou. Fui protegido, fortalecido, guiado e iluminado por Deus. É isso, e hoje, dia 24 de agosto, é aniversário do Dom Jeová Elias. Ele completa 59 anos, então a gente registra aqui os nossos cumprimentos ao novo bispo e que Dom Jeová receba as bênçãos do Divino Pai Eterno e seja muito feliz em sua nova missão. E tem dinheiro vindo aí para o contribuinte. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2020. O crédito bancário será feito para mais de 4 milhões de contribuintes no dia 31 de agosto. O total pago gira em torno de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Além dos grupos prioritários, o quarto lote também contempla os que não são prioritários e que entregaram a declaração até o dia 19 de junho. Para saber se você tem direito,
basta entrar no site da Receita Federal, que é esse que aparece aí na sua tela, o www.receita.economia.gov.br. E o aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, foi autorizado a receber voos internacionais de cargas e passageiros. O pedido de designação de aeroporto internacional foi protocolado na ANAC em 6 de agosto e concluído 13 dias depois. Mas antes envolveu todo um processo. A Carol Matos tem mais detalhes da mudança para a gente. Carol, boa noite para você. Boa noite, Wilker, para você. Boa noite a todos. É isso mesmo. A mudança no aeroporto é resultado de uma portaria do Ministério da Infraestrutura por meio da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que autorizou a internacionalização do Santa Genoveva. O projeto começou em 2019, mas a alteração no perfil do aeroporto só não ocorreu há mais tempo por causa da pandemia do novo coronavírus. Nessa segunda-feira, o governador do estado, Ronaldo Caiado, e autoridades visitaram a nova estrutura construída para atender turistas e empresários vindos de outros países. A internacionalização do aeroporto de Goiânia é mais uma ferramenta para atrair novos investimentos para Goiás, tanto no setor de logística quanto no de turismo. Como incentivo para esse setor da economia, também foi reduzido o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, do combustível da aviação no ano passado, de 15% para 7%. O governo de Goiás diz que vai trabalhar a partir de agora com os próximos passos para consolidar o Aeroporto Internacional Santa Genoveva. E as viagens ainda precisam ser disponibilizadas pelas companhias aéreas interessadas. Eu volto para o estúdio com você, Wilker. É isso, obrigado, Carol, pela sua participação. Só lembrando que essas imagens que você viu aí durante a fala da Carol, elas foram feitas antes da pandemia, por isso que tem tanta gente lá no aeroporto, tá certo? E agora o assunto é a liberação emergencial do FGTS. A Caixa começou a liberar hoje o crédito de até R$ 1.045 para os trabalhadores nascidos em agosto. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa. No primeiro momento, os recursos vão ficar disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio do cartão de débito virtual. Lembrando que caso o trabalhador escolha não fazer o saque, o dinheiro volta para o fundo, tá bom? Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir você vai conferir o nosso comentário de hoje. Nós também vamos falar sobre ecoterapia. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. No nosso comentário de hoje, o especialista em agronegócio Antônio Pereira fala sobre a economia em tempo de pandemia. Acompanhe comigo. Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre a situação econômica pela qual eu, você e milhares de brasileiros estão passando nesse momento. É muito comum hoje na mídia falar do aumento de preço do arroz, do feijão, da carne, enfim. Vamos falar assim, a cesta básica, aqueles componentes básicos que a gente mais utiliza, esses componentes subiram muito de preço. E eu me lembro exatamente quando começou, vamos dizer assim, a onda do coronavírus. Agora vai ficar em casa, vai fechar isso, vai abrir aquilo. Enfim, foi aquela confusão total. E eu cheguei a comentar o seguinte, você vai ver os preços para onde vão agora. Uma semana depois que teve, vamos dizer assim, o primeiro sinal do distanciamento, todo mundo ficar em casa de quarentena e só ir ao supermercado num caso de necessidade, eu me lembro que eu fui ao supermercado e eu me lembro exatamente bem o quanto eu paguei no último litro de leite que eu havia comprado, R$ 3,90. Uma semana depois dessa pandemia, R$ 4,20. Quer dizer, de R$ 3,90 para R$ 4,20 não é assim tanta coisa. E nós, brasileiros, infelizmente, temos o hábito de não dar valor. Hoje um produto custa R$1, amanhã ele custa R$1,20. Ou seja, são 20% a mais do valor que você pagou. 20% é muito dinheiro. Quando você joga
de R$1 para R$1,10 para R$1,20, talvez um produto não significa nada, mas e milhares de produtos? O que significa isso? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos no momento agora que, infelizmente, queira ou não, você aceita ou não, com vacina ou não, nós vamos ter que conviver com esse problema, com esse vírus. E ninguém sabe quando ele vai acabar. Eu só sei de uma coisa, que quanto mais você puder economizar, melhor vai ser. E eu também sei que muita gente já mudou o hábito, a forma de conduzir a vida. Nós estamos passando um momento agora, um momento muito sério. O país com milhares de desempregados, pessoas com salário cortado pela metade. Então, nós temos que viver uma nova realidade no mundo hoje. E eu quero deixar bem claro aqui para você o seguinte, seja forte, procure aguentar, porque muitos problemas, infelizmente, ainda virão. E uma coisa que nós temos que bater o joelho no chão todo dia é pedir para que os nossos políticos que comandam esse país tenham um pouco de bom senso e olhem para o povo brasileiro. Muito obrigado e até o próximo programa. É isso, obrigado Antônio Pereira pelo comentário de hoje. Agora nós vamos conferir o que é destaque no noticiário internacional. Vamos ver. Cerca de 20 focos de incêndio continuam devastando partes do estado norte-americano da Califórnia. As chamas são alimentadas pelas altas temperaturas na região. Até agora, o fogo já destruiu mais de 700 construções e 6 pessoas morreram. Cerca de 14 mil bombeiros foram destacados para combater as chamas, mas a Califórnia já pediu apoio adicional de outros estados. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, prolongou o confinamento em Auckland, a maior cidade do país, e anunciou que é necessário mais tempo para controlar um persistente foco de coronavírus. As autoridades anunciaram o confinamento da cidade em 12 de agosto, um dia depois da detecção de novos casos. O país vinha de uma sequência de 102 dias sem casos transmitidos localmente. A Nova Zelândia é considerada um exemplo nas ações de combate à Covid-19. E a Espanha vem sofrendo com uma nova onda de infecções pelo coronavírus. O país é atualmente o mais afetado pela Covid-19 na Europa. Nas últimas 24 horas foram mais de 8 mil novos casos diagnosticados. Desde o início da pandemia, mais de 380 mil espanhóis pegaram a doença. Apesar dos números negativos, na semana passada, centenas de espanhóis se manifestaram contra o uso de máscaras e outras medidas que evitam a disseminação do vírus. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo que a FDA liberou o uso emergencial de plasma convalescente no tratamento de pacientes com Covid-19 no país. Anunciada com alarde pelo presidente, a liberação deve ampliar o alcance do tratamento que já foi muito defendido por Trump. Cerca de 70 mil pessoas já passaram por testes usando plasma de pessoas recuperadas nos Estados Unidos. Olha só, você aí já ouviu falar sobre ecoterapia? Este é um método terapêutico que usa o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. Em Belo Horizonte existe um centro especializado na terapia que assiste vários pacientes com comprometimento motor, cognitivo e com dificuldades de comunicação. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto, vamos ver. A ecoterapia é uma atividade que utiliza o cavalo como recurso terapêutico. Ela é utilizada por fonoaudiólogas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E os psicólogos também, para promover uma reabilitação ou uma habilitação de casos, com algum comprometimento como paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo. Então, é uma ferramenta, o cavalo. E a hipoterapia é a área do tratamento utilizando o cavalo. Então a gente tem a ecoterapia, que vai ter o esporte, que vai ter atividades só pedagógicas, e tem a parte que é a hipoterapia, que é realmente o tratamento, é o que a gente realiza aqui. É a utilização do cavalo para o tratamento, reabilitação e habilitação. As dinâmicas são orientadas por uma equipe multidisciplinar e sempre conduzidas por um especialista. O método possui inúmeros benefícios. Quando é na fisioterapia, é o ganho motor, o equilíbrio,
muito grande, a gente consegue atividades de reação de tronco, as respostas, né, do equilíbrio são muito grandes. Mas a gente ganha muitas outras coisas. Então a sensação quando o cavalo movimenta, ele joga um paciente para frente, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então são os mesmos movimentos quando a gente anda. Então quando eu ando, meu corpo vai para frente, vai para trás, vai para um lado, vai para o outro. Então eu simulo movimentos de uma pessoa andando quando eu estou sobre um cavalo. E isso faz com que, né, quem tem a necessidade de trabalhar fique mais fácil e prazeroso, né? E na parte de comunicação também. Então, na comunicação é um ambiente muito rico, né? Os cavalos facilitam para que a criança explore o ambiente e tenha uma reação de tronco e a respiração melhore para que ela possa falar. Cada sessão é feita de acordo com as necessidades do paciente, como no caso da Isabela, que chegou no centro de preparação aos 3 anos com muitas dificuldades. A Isabela veio para a ecoterapia e teve assim um marco enorme dela antes e ela depois da eco, porque ela viu que não era uma coisa tão chata, tão difícil, né? Então a gente começou a ter a participação dela, né? Então quando a criança participa, a resposta é muito melhor, né? Em vez dela estar contra, ou, né, querendo fugir daquela terapia, ela queria terapia, né? Então assim, vem com prazer, vem com vontade de aprender, de desafiar. Então isso ajudou muito, né? A ecoterapia foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1997. A técnica possui vários benefícios e tem atraído novos adeptos. No caso da Isabela, que chegou aqui com apenas 2 anos, o tratamento foi fundamental para o desenvolvimento da sua parte motora. Ela ganhou tônus, né? Tanto o tronco, membros inferiores e superiores, que a Isabela tinha uma hipotonia muito severa, ela nasceu com a síndrome de Down. E o que mais nos chamava a atenção era a hipotonia da Isabela, que era bem severa. Então ela não sustentava a perninha, a boquinha dela não ficava fechada, a liguinha mais para fora. Então tudo isso teve uma melhora muito grande, muito significante. 3 anos depois, é possível ver nesse vídeo a evolução da garota. Vem, lá no quarto. Vem. Vem, amor. Vem. A ecoterapia também permite estímulos que não são possíveis em um ambiente interno, que podem ajudar, por exemplo, no desenvolvimento da linguagem do paciente. Eu posso trabalhar estímulos sonoros, imitar o som do cavalo, que já é um princípio para essa questão da motricidade orofacial. O trabalho do respiratório, porque a posição favorece a melhora da respiração e o ar é necessário para a voz sair. Hoje com a Isabela eu trabalho principalmente por questão da apraxia, então eu trabalho no ganho de fala dela, onde eu trabalho a forma de se pronunciar aquele fonema, onde eu devo realmente posicionar a boca, a língua, como meus dentes devem ficar. E no cavalo eu aproveito esse estímulo de que ela está tendo e eu consigo concentrá-la mais na atividade, porque o cavalo proporciona isso também, maior atenção no outro que está se me referindo. Já a Ana Carolina iniciou a ecoterapia aos 9 anos. Ela mal conseguia suportar o peso do próprio corpo antes do tratamento. Então a gente tinha que segurar debaixo da axila dela para ficar de pé e ainda suportar o peso para ela. Ela ficava só com os joelhos fletidos, ela não dava conta de forma nenhuma. E aí o cavalo foi assim, a estrutura de força junto com as outras terapias, né? Foi assim um marco muito grande também para ela poder conseguir ficar de pé sozinha, ela começar a utilizar um andador, então ela ser independente na locomoção. Hoje Ana tem 18 anos e já consegue se locomover com a ajuda de um andador. Ela chegou aqui totalmente dependente da cadeira de roda e da gente, que dava apoio, né? Ela era muito caída, não tinha força muscular nenhuma. E com o tempo, o tratamento foi elevando o corpo dela, foi tendo força muscular. Assim, é devagar, é lento o tratamento, mas dando continuidade, o resultado é ótimo. O cavalo também me ajuda muito no equilíbrio, para eu ficar em pé e andar também sozinha. Quando eu não venho, eu sinto até falta. É isso, e a gente encerra aqui o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã, terça-feira, eu estou de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá!